Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à aula de língua inglesa. Hoje nós vamos voltar a falar sobre os pronomes. Os pronomes são aquelas palavrinhas que ficam no lugar do nome de alguém quando eu quero me referir a mim ou me referir à pessoa com quem eu estou falando. O pronome que eu posso utilizar para me referir sobre alguma coisa ou sobre alguém, né, que eu estou comentando. Nós vamos também aprender sobre os pronomes possessivos, ou possessive pronouns em português, que é diferente do nós. Nós temos dois, na verdade, mas em inglês os dois são vistos de maneira... nós só temos um pronome que chamamos pronomes possessivos, mas em inglês nós temos dois. Os que se referem a adjetivo, que por meio desse possessivo eu posso saber quem é o dono, quem possui aquilo ou a quem pertence. E também eu posso ter também o possessivo pronoun, quando eu tenho ideia, né, daquilo do objeto ou do nome que eu estou me referindo. E aí eu sei quem é o dono. Então eu posso me referir ao dono e ao objeto tudo de uma vez, utilizando apenas um pronome possessivo. A professora Sara me xingou toda agora. Então, vamos parar de conversar, de introduzir esse assunto e vamos lá relembrar os pronomes. Como eu havia falado, os pronomes são nomes que utilizamos, são palavras que utilizamos para ficar no lugar de um nome específico. Quando eu me refiro a mim, a pessoa que falo com vocês, eu vou utilizar I. Então, eu digo, I play football. I play football. Eu jogo futebol. Mas quando eu falo com alguém, aí essa pessoa vai ser you. You are Australian. Você é australiano. Quando eu falo de um homem ou de um menino, eu vou usar he is tall. He is tall. Esse homem, esse menino, não pode se chamar qualquer nome. Por exemplo, vamos dizer John. John is very tall. Isso quer dizer João é muito alto. Mas se eu não quiser usar o nome João e vocês já souberem que eu estou falando de João, eu posso usar apenas a palavra ele, que em inglês é he. She, para mulheres ou para meninas. No caso, eu posso falar Laís is a teacher. Laís é uma professora. Mas se eu, no contexto, eu já souber que eu estou falando de Laís, em vez de colocar she, eu posso usar o termo Laís. Mas, se eu quiser usar ela no lugar, eu vou usar she. It is a dog. It quer dizer ele. Ele ou também pode dizer ela, para coisas ou animais. Se eu não quiser dizer mesa, eu posso dizer it. Se eu não quiser dizer computador, eu posso dizer it. Se eu não quiser dizer gato, eu posso dizer it. Se eu não quiser falar tristeza e eu quiser colocar um pronome no lugar, eu vou usar it. Então vai ser it is a dog. Tá? We quer dizer nós. We love English. Nós amamos inglês. You are students. Vocês são estudantes. They have a nice house. Eles ou elas
tem uma casa muito legal, tá? E o que acontece? Logo agora, nós vamos ter os pronomes objetos. São geralmente quando eu quero me referir a coisa ou pessoa que sofreu a ação de alguém. Por exemplo, he calls. Mas quem foi chamado? Me, eu. Então, he calls me every day. Ele me liga todos os dias. Certo? Próximo. Deixa eu dar isso aqui melhor. Então, I like you. Eu gosto de você. O pronome objeto é igual ao pronome sujeito. Ou, como a gente fala em inglês, subject. Subject fica sempre na frente do verbo. E object vem depois. Aí nós temos he, que depois ele fica him. Give it to him. Dê isso para ele. Tá certo? É entregue a ele. Nesse caso, eu não vou falar he, eu vou falar him. She, eu vou falar her. I see her every day. Olha, observe só que ela vem depois do verbo. Depois do verbo, eu vou dizer have para ela. It continua sendo it. I like it a lot. Eu gosto dele bastante. We love English. Take us with you. Leve-nos com você. Então, depois do verbo, em vez de ser we, vai ser us. I'll call you tomorrow. O mesmo pronome que eu usei aqui, eu vou usar depois do verbo. They have a nice house. Vem na frente. Mas depois é them. Them. Agora que nós descobrimos essa coisa nova de como é que eu uso o pronome depois do verbo, vamos relembrar o possessivo. Esse quadro laranjinha aqui. A gente aprendeu que quando algo é meu, em inglês eu digo my. Então, this is my brother. Quando é algo seu, eu digo your. Então, eu digo, give me your book. That's his house. Quando eu estou falando... Olha, lembra, gente? Estou falando da casa ou não. Tá certo. Eu não estou mais me referindo, né? No caso, eu falo dele. Dele, homem. Então, eu digo, that's his house. His, dele. Her vai ser dela, lembra? Mulher. I know her sister. I know her sister. Eu conheço a irmã dela. It é no caso dele ou dela, no que se refere a coisas, objetos, sentimento. E no caso aqui está dizendo it has its advantages. Ele tem as vantagens dele, tá? Próximo, we love our parents. Quando eu estou falando de algo nosso, eu utilizo o termo our. Our. Por último, nós temos o like, your. I like your cars. Quer dizer, o carro de vocês, né? Lembrando que your tanto é seu como seus, né? E this is their teacher. Esta é a professora deles. Eles, para coisas, animais, pessoas. O plural é igual, então vai ser their, tá?
there. Então, my, your, his, her, it's, our, your e their. Agora, vamos reparar como é esse aqui, tá? Presta bem atenção nessa frase, para vocês entenderem como é que funciona o possessivo pronouns. Ele falou aqui, this pen is mine. O que quer dizer essa sentença? Vou mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui, ó, meu lápis e vou mostrar. Se eu fosse usar o adjetivo possessivo, eu diria assim, ó. This pen is my pen. Observe que eu estou expressando aqui tanto a posse de quem pertence, no caso a mim, como o objeto. Mas eu já coloquei isso aqui. Para não repetir, eu vou usar um pronome possessivo que vai indicar tanto a posse como o objeto falado anteriormente. Desse caso, pen. Então, this pen is mine, tá? Mine quer dizer meu. Em português, a gente usa o possessivo sozinho. Por exemplo, esse lápis é seu. Este aqui é meu. A gente não precisa, já fica subentendido que eu estou falando de um lápis. Em inglês, não. Em inglês, se eu não quiser pronunciar o nome do objeto, da pessoa a quem eu estou me referindo, que tem uma ligação comigo, ou com quem quer que seja, eu preciso colocar um pronome possessivo que indique a posse e indique a relação com o nome anterior, tá? Então, vamos para o próximo. No próximo, nós temos give me yours. Give me yours. Ficou sem muito... Ah, tá. A frase anterior era assim. Give me your book. Aí a outra pessoa pode dizer give me yours. Yours o quê? Eu estava falando do livro. Então, logo eu entendo que eu estou querendo o livro da pessoa com quem eu falo. Por quê? Porque eu usei a segunda pessoa no pronome, tá? Mais a utilização do adjetivo. Os dois juntos é yours em inglês, tá? Por isso o nome possessive pronoun. Porque o pronoun, ele fica no lugar de um nome e o possessive indica a posse. Vamos para o próximo. That's his house. This jacket is his. Essa jaqueta é dele, tá? Em português faz sentido, mas em inglês é necessário que a gente ou escolha falar his jacket, repetindo a palavra jaqueta, como eu posso escrever sem o nome, porque ele indica a mesma coisa, tá? Bem assim. A mesma coisa aqui embaixo, olha. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Those shoes are hairs. Hairs quer dizer o quê? Hair, shoes. Tá? A terceira pessoa do singular não tem expressão para ela, tá? Então vai ter que falar it's e o nome, tá? Do que se tá falando. Próximo. This area is ours. Quer dizer, esta área é nossa.
Só que a palavra ours é a mesma coisa que dizer our area, tá? Is this book yours? Esse livro seu, esse yours é a mesma coisa que dissesse your book. Tá entendendo? Mas para não falar book, eu digo yours. Tá? E por último, eu vou ter o their. The decision is theirs. É a decisão deles. A decisão é deles. Mas se eu não quiser falar apenas deles, dele em inglês, deles em inglês, e quiser repetir a palavra decisão, ficaria assim, ó, sem o S, decision. Beleza? Então, their decision. Para a gente conseguir acompanhar, né, a ideia, nós temos aqui a atividade número 2, tá? A atividade número 2 é muito simples, né? Vocês já têm as partes em português das coisas que estão em inglês, já para ajudar vocês. As perguntas são postas aqui. Leia com atenção a tirinha. Preste atenção às palavras que vocês conhecem ou ao menos parecem com a língua portuguesa, tá? Veja com a ajuda do glossário para entender melhor a tirinha. Na próxima aula a gente consegue falar um pouco melhor sobre ela, né? A resposta A, B e C vocês podem colocar aqui. Já aqui, eu preciso que vocês façam no caderno, porque vai funcionar para vocês como uma colinha para compreensão, né, da construção do possessivo pronouns, tá? Tem todas as regras bonitinho. E aí, quando vocês tiverem de consulta a tabela que vocês fizeram no caderno. No entanto, os dois nomes que faltam aqui, por gentileza, coloque na lacuna embaixo no espaço reservado para vocês. A sexta questão fala uma coisa bem interessante. Os possessive pronouns também são utilizados com a preposição of. A friend of mine, um amigo meu, tá? A friend of yours, um amigo seu, tá? Esse é um dos usos também dos pronomes possessivos, tá? E aí, essa atividade, preste bastante atenção, porque ele quer que você identifique qual é o pronome possessivo utilizado, e no lugar de você colocar o pronome possessivo, do jeito que ele tá, como aqui, ó, ours, ele quer que você coloque o adjetivo, possessivo adjetivo, ó, sem o S, mas toda vez que você for fazer isso, você vai ter que usar o nome que ele estava se referindo. Quer ver? Preste bem atenção. We are Pen Paulo with the 6th grade students from Ecuador. The school is very nice. The school, a escola deles é muito legal. Nós somos amigos de correspondência com a 6ª série do Equador. A escola dele é muito similar à nossa. Observe que tem um Szinho aqui, indicando possessive pronouns. O que é igual a nossa? Nossa o quê? Ah, claro, eu descobri aqui a frase. Escola. Para não repetir escola novamente aqui, simplesmente usei ours. Mas na hora de responder a 6ª questão, eu vou reescrever apenas a frase, trocando o pronome possessivo por o adjetivo possessivo junto com o nome
né, a qual se refere, o substantivo ao qual se refere como posse, tá bom? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Termina aí a atividade. Gente, olha, um forte abraço. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula e até!